Meus queridos, minhas amadas irmãs, nós queremos trazer aqui uma palavra da parte de Deus para os nossos corações, uma reflexão bíblica para a nossa vida cristã. Uma das coisas que nós precisamos entender é que quando nós entregamos nossa vida para o Senhor Jesus, dificilmente ou é quase que impossível alcançar a medida e a estatura de varão perfeito, porque perfeito só tem um, que se chama Jesus. No entanto, meus amados, é necessário nós entendermos que Deus deixou referências. Pastor, o que são referências? São metas, são exemplos que a gente olha para Ele e coloca aquilo como meta para a nossa vida, para irmos melhorando a cada dia. Olha, amados, hoje eu quero trazer uma palavra que vai falar de algo para nós melhorarmos na nossa vida espiritual. Eu vou falar sobre generosidade e também quero falar sobre avareza, que são os dois e únicos exclusivos aspectos manifestados por cada um de nós quando ajudamos um necessitado, quando entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, enfim, quando fazemos algo de nós para alguém, para a obra de Deus. Eu disse aqui que no reino de Deus não existe algo que a pessoa é mais ou menos. Ou você é, ou você não é. Existe na casa de Deus, irmãos, algumas coisas interessantes. Como, por exemplo, você faz a coisa certa, mas de forma errada. Preste bem atenção, porque a partir de hoje Deus quer que você acerte. Deus quer fazer algo na sua vida tremendo. Aqui tem pessoas que dizem assim: Senhor, Senhor, me dá minha vitória no meu lar. Salva meu filho, salva minha esposa, meu marido. Abre aquela porta. Mas a pessoa está fazendo muitas vezes a coisa certa de forma errada. Exemplo. Na igreja, uma coisa que é certa e as pessoas fazem é vir para a Santa Ceia, não é? Os crentes procuram se batizar nas águas, vêm para a Santa Ceia, mas você sabia que alguns tomam a Santa Ceia de forma errada? É certo vir para a Santa Ceia, é certo você descer as águas, se batizar para participar da Santa Ceia, mas a pessoa faz tudo isso e toma a Santa Ceia de forma errada. A Bíblia também nos ensina uma coisa que é certa: pedir. Deus manda todos nós pedirmos, não é? A Bíblia diz: pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, porque o que pede, recebe, o que bate, as portas se abrem, e os que buscam, acham. Mas a Bíblia diz também que alguns crentes fazem isso de forma errada. Pedir, é certo pedir ou não é? Mas ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Veja que tem muitas coisas na Bíblia que nós fazemos o que é certo fazer, mas fazemos de forma errada. E eu quero chamar a atenção dos irmãos hoje para uma coisa, irmãos, que Deus, Ele nos deu o maior de todos os exemplos de generosidade. Essa palavra generosidade é uma palavra até pouco falada na igreja. Quando a gente fala de ser um excelente pregador, todo mundo quer ser um excelente pregador. Quando a gente fala de ser uma mulher de oração, glória a Deus, quem não quer ser uma mulher de oração? Quando
a gente fala de milagres, todo mundo quer ser um instrumento de milagres na mão de Deus. Mas será que nós queremos ser generosos? Será que a gente ora a Deus? Deus, eu quero ser mais generoso. Aleluia. Então, meus amados, muitas vezes nós estamos fazendo a coisa certa, servindo a Deus, mas não estamos servindo como deveríamos servir. Estamos servindo de forma errada. E eu confesso aos irmãos que eu comecei a estudar esse assunto para pregar, para transmitir para os irmãos. E quando eu estava estudando, eu dizia: Deus, eu preciso ser mais crente. Eu não nego, irmãos, eu reconheço que eu preciso melhorar. Mas, meus amados irmãos, a gente vê a Bíblia falando de duas características que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui. Eu li aqui, capítulo 9 de 2 Coríntios, quando a Bíblia diz: portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco, e preparassem de antemão a vossa bênção. Veja bem, ele foi falar com os irmãos para preparar uma oferta, para levar para os irmãos necessitados. E ele disse: já antes anunciada, para que esteja pronta. Algumas traduções diz como forma ou como manifestação de generosidade. Outras traduções diz como bênção e não como avareza. Por que Paulo falou como bênção e não como avareza? Olha só, tudo que você faz no reino de Deus, ou você é santo ou você é pecador, ou você é frio ou você é quente, porque se você for morno, Deus está a ponto de vomitar-te. Aleluia. E ele diz aqui: olha, nós falamos para os irmãos preparar essa oferta, e eu quero que ela seja como uma manifestação de generosidade e não de avareza. É para você entender bem essa situação. Eu preciso lhe contar uma história de um determinado empresário. Um empresário que ele estava vendo a empresa dele falir. E ele dizia assim: olha, meu Deus, quando eu não era crente, eu roubava e minha empresa crescia. Quando eu não era crente, eu fazia coisas erradas e minha empresa estava cada dia mais crescendo. Agora eu parei de roubar, eu parei de fazer coisas erradas, não estou mais sonegando impostos, mas minha empresa não está crescendo. O que é que está acontecendo? E ele foi convocar um pastor para trazer uma orientação para ele. E o pastor começou a conversar com ele e começou a observar a vida dele. E ele disse: pastor, e o pior de tudo é que eu agora sou um dizimista da igreja, pastor, e minha empresa está afundando cada vez mais, pastor. O que é que está havendo? E o pastor, um dia, observando ele entregar o seu dízimo na igreja, havia os envelopes. O pastor observando ele a entregar os dízimos, a entrega dos dízimos, ele, quando foi entregar o dízimo dele, ele pegou, colocou o dinheiro assim dentro do envelope, olhou para o envelope, deu um beijo, colocou o envelope lá na salva, aí fez: vai, eu espero que dê retorno. Aí o pastor disse: descobri seu erro. Aleluia! Aleluia! Meus queridos, no texto escolhido, quando a gente fala de generosidade, irmãos, quando Paulo diz: eu quero que essa oferta que vocês vão entregar seja uma manifestação de generosidade, ele está falando de uma pessoa que tem sentimentos nobres, ou seja, grandeza de alma, que doa de espontânea vontade, muito mais como uma forma de gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito, do que por uma obrigação.
Aleluia! Aquele empresário, ele estava fazendo aquilo como um ritual formalista. Ele estava fazendo a coisa certa, entregando o seu dízimo, mas estava fazendo de forma errada, com o coração duro, interessado no retorno, querendo negociar com Deus. E na igreja, irmãos, não é diferente. Existem pessoas que agem dessa mesma maneira. E eu já quero começar a lembrar os irmãos que Deus, o Senhor Jesus, Ele acha essa questão de generosidade uma coisa tão importante, meus queridos. Ele acha algo tão significativo que a Bíblia diz que um dia o Senhor Jesus se sentou no templo junto ao tesouro para olhar e observar como as pessoas entregavam suas ofertas. E ele diz que pessoas ricas passavam e lançavam ali suas grandes ofertas. E passou uma mulher viúva e pegou 2 moedinhas e lançou ali dentro. E aquilo foi o motivo de Jesus parar aquele momento e olhar para os discípulos e disse: olha, na verdade eu digo para vocês que essa mulher entregou a maior de todas as ofertas. Ela deu tudo o que possuía. Aqueles outros estão dando muito, mas estão dando o que sobra. Aleluia. Meus amados, eu encontro Deus na Bíblia aceitando ofertas de forma agradável, como essa viúva. E também eu encontro Deus na Bíblia rejeitando ofertas. Rejeitando ofertas como Caim. Caim, mesmo tendo sido o primeiro filho de Adão e Eva, a gente vê que ele e Abel, ali fora do paraíso, que Deus havia acabado há algum tempo de colocar Adão e Eva para fora do paraíso, eles estavam fora, mas eles sentiam necessidade de Deus. Eles cultuavam a Deus. E o que é que acontece? A gente vê Caim, meus amados. A Bíblia diz que Abel, ele pega dos primogênitos, ou primogênito da sua criação. Ou seja, ele pega uma ovelha, o primeiro, como uma coisa que ele faz de todo o amor, de todo o coração para Deus, e leva aquela oferta para Deus. Enquanto que Caim, a Bíblia diz, passado os dias, ele levou do fruto da terra. E a gente percebe que é uma coisa que ele não dá muito valor. E a Bíblia diz que Deus se agrada do sacrifício de Caim, de Abel, e rejeita o sacrifício de Caim. Vejam bem, eu encontro na Bíblia Deus se agradando de ofertas e rejeitando ofertas. Eu vejo também Ananias e Safira. Os cristãos no início da igreja, eles juntavam tudo que possuía, irmãos. A igreja era pequena ainda, e eles viviam uma vida em comum. Eles juntavam tudo que possuía, entregavam ali nos pés dos apóstolos. E eu quero que você preste muita atenção aqui nessa palavra que eu vou dar, porque você vai aprender algo tremendo agora. Veja bem, eles juntavam tudo que possuía, entregavam nos apóstolos e tinham uma vida em comum. E Ananias e Safira fizeram isso também. Eles eram ricos, venderam as propriedades e foram levar o dinheiro diante de Pedro. Aí Pedro olha para Ananias e diz assim: Ananias, vendesse portanto a tua propriedade, Ananias? E ele diz: sim, Pedro, vendi portanto. Mentira, ele tinha separado uma parte do dinheiro daquilo que havia vendido e tinha trazido a outra para entregar a Pedro. Aí Pedro diz assim: Ananias, isso aí que você tinha não era seu? Ficando com ele, não estava contigo? Como quem diz assim: por que tu trouxesse apenas uma parte e deixasse o resto guardado? Sabe o que é que Pedro disse para Ananias? Por que tu deixaste Satanás entrar? Significa dominar o teu coração para fazer tal coisa. E sabe o que aconteceu com aquele homem, amados?
Aquele homem morreu na mesma hora. Agora preste atenção. Quando você vai fazer alguma coisa pela obra do Senhor, pela igreja, ou por alguém, a gente precisa fazer com cuidado. Porque quando você faz, você está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio que você já viu em várias ocasiões testemunhos, vários testemunhos. Deus tocou no meu coração, eu comecei a ajudar a obra e logo vi a minha vitória. Mas sabe o que acontece? Satanás, ele é astuto, irmã Nadege. Satanás, ele sabe que quando você vai se tornar uma pessoa generosa dentro dos padrões de Deus, as portas do céu vai se abrir para a sua vida. E ele começa agora a querer disputar o teu coração. A gente encontra crentes na igreja mais ou menos assim, olha, crente que vai entregar o dízimo e fala, não vou entregar não. Eu vou comprar cesta básica para dar para os necessitados. Está fazendo a coisa certa de forma errada. Crentes que pegam seus dízimos, não, eu não vou entregar o dízimo não. Eu vou fazer uma cortina para o aniversário do círculo de oração. Eu vou comprar uma roupa para usar na obra de Deus. Está fazendo a coisa certa de forma errada. Está dizendo que aquilo é o dízimo de forma errada. Satanás, ele fica tentando disputar o coração do crente para que você não seja abençoado. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você as bênçãos que advêm quando nós somos generosos. Então, a primeira lição que eu quero trazer nessa tarde, depois dessa introdução, que eu já até me prolonguei um pouco, aleluia, é que para teu ato de generosidade, para que ele seja recebido diante de Deus, a primeira coisa que Deus está olhando, sabe o que é? Não é o tamanho da tua oferta, não é o valor, é a maneira, é o teu coração como está agindo. Deus está olhando para o teu coração. Aquele empresário, meus amados, que eu comecei a contar a história aqui, ele entendeu. O pastor disse para ele, e ele disse, não, eu preciso mudar meu coração. Eu tenho que dar realmente, é por amor ao que Deus tem feito na minha vida, por um gesto de gratidão, por um gesto de satisfação, e não como uma troca, beijando o dinheiro e dizendo, vai, vê se vem de volta dobrado. Quem está compreendendo, levante a mão para o céu e dê uma glória para Jesus. Aleluia. Então Paulo, meus amados, volte agora para o texto, capítulo 9 de Coríntios. Se você olhar desde o capítulo 8, Paulo estava falando da coleta para os cristãos pobres da Judéia. Desde o capítulo 8 você vai encontrar falando de coisas como a abundância do seu gozo. Capítulo 8, versículo 2, ele diz assim, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade. Você vai encontrar sempre que as pessoas estão contribuindo com um coração sincero, Deus enchendo aquela pessoa com uma alegria sobrenatural. E eu me lembro de uma irmã que ela me declarou e disse, pastor, olha pastor, eu queria entregar uma oferta para Novas de Paz, pastor, e toda vez que eu ia no banco era um problema. Mandei meu filho ir, não deu certo, ele voltou com a oferta. Aquela oferta, pastor, eu queria ter o prazer de entregar, porque eu sabia que ali estava Deus abrindo as portas de uma barreira que havia na minha frente. E ela disse que quando conseguiu entrar no banco, que entregou depois de muita dificuldade, que o caixa entregou o recibo a ela, ela começou a falar em línguas estranhas. Ela começou a chorar e a falar em línguas estranhas. Aleluia. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia aí. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Glória a Deus. Fala sobre as ofertas de Davi.
dos príncipes e do povo para a construção do templo. Aleluia. Você pode ler aí comigo a partir do versículo 7. Diz assim, olha: e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas e 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de cobre e 5.000 talentos de ferro. E os que se acharam com pedras preciosas deram para o tesouro da casa do Senhor. E o versículo 9 diz o quê? E o povo se... Por quê? Porque deram voluntariamente, porque com um coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. Aleluia. Olha, meus amados, volte para o capítulo 9 agora de 2 Coríntios. Capítulo 9 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele escrevendo para os irmãos de Coríntios no versículo 6, depois de exortar os irmãos que desse como uma forma de manifestação de generosidade e não de avareza, no versículo 6 ele diz: e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também, e o que semeia em abundância também. Aí diz assim, olha, versículo 7: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Aí o que é que acrescenta aqui? Não com tristeza nem por necessidade, não dê por obrigação, não dê porque é necessário dar, dê com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Aleluia. E diz aqui, olha, versículo 8 ainda. Aleluia. E Deus é poderoso para tornar o quê? Abundante em vós toda graça. Olha, amados, isso aqui eu quero mostrar para vocês porque é que Deus torna abundante essa graça quando nós contribuímos com a obra de Deus. Aleluia. Sabe por que é que Deus torna abundante essa graça? É porque oferta, dízimos, contribuir, ser generoso, ajudar o necessitado, é uma questão de honrar a Deus ou não. Aleluia. Questão de oferta, dízimo, ajudar alguém necessitado, é uma questão de você honrar a Deus ou não. Vamos ver isso na Bíblia? Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Glória a Deus. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10, a Bíblia diz: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Olha, amados, honrar ao Senhor com a sua fazenda significa você honrar a Deus com aquilo que você tem recebido da parte de Deus. Mas aqui tem um detalhe: Abel honrou com as primícias do seu rebanho, Caim não. Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim. Eu tenho que honrar a Deus com o melhor, com aquilo que é melhor da minha parte, não é com o resto. E diz aqui, olha, aleluia: e se encherão teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Meus queridos, eu estou dizendo que é uma questão de honra a Deus. Deus olha para os seus filhos. Sabe o que é que Ele quer? Ele não quer nada de mim nem de você. Ao contrário, o desejo de Deus é encher os meus celeiros e fazer transbordar os meus lagares. Mas o meu grande problema é porque eu não tenho fé. O seu grande problema é esse. É o empresário, que Deus já deu tanto a ele.
Mas ele entrega o dízimo chorando, beijando, se despedindo. É a pessoa que nunca trabalhou, recebe o salário. Aí Deus diz: eu vou começar a te abençoar. Aí quando recebe o salário, recebe o primeiro salário, 800 e poucos reais. Eu já ganho tão pouco. É como se estivesse dizendo: Deus, tu me desse muito pouco. Deus, não dá para mim não. Não dá para mim não. Eu estou dizendo que é uma questão de honra. Veja bem. Aleluia. Aqui no versículo 10, eu quero trazer outra lição para você aí. Aprenda aí. Eu estou falando que é uma questão de honra. O versículo 10 diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Olha para mim aqui, preste atenção. Deus não lhe dá apenas o necessário para você consumir. Aprenda, Deus lhe dá o necessário para você comer ou consumir, e também o necessário para você semear. Aqui diz: aquele que dá semente ao que semeia e pão para o que come. Ou seja, o pão é aquilo que você necessita. Tudo que você necessita, Deus lhe dá. Mas Ele também lhe dá semente. Sabe o que é a semente? São seus dízimos e suas ofertas. Aleluia! Ele quer que você semeie. Eu pergunto, um agricultor, ele quando colhe, ele come tudo? Não, ele tem que tirar semente para semear também. Se ele não semear, ele não tem o que comer. Aleluia. Então, meus amados, eu estava falando aqui de honra. Aí Deus nos dá pão para comer e semente para semear. Aí Ele diz: honra ao Senhor com as primícias. Olha, a semente são as primícias da tua fazenda. Honra a Deus e encherão os teus celeiros. Abundantemente transbordarão de mosto os teus lagares. Mas eu quero que você leia ainda esse texto da palavra de Deus. Eu estava falando que é questão de honra, que nós muitas vezes não honramos a Deus como deveríamos. Nós dizemos que somos crentes, nós queremos viver uma vida de crente dentro da igreja, estamos fazendo a coisa certa, mas não estamos fazendo de forma certa, estamos fazendo de forma errada. Por quê? Malaquias, capítulo 1, versículo 6 ao 8. Aleluia! Deus vai fazer uma obra na tua vida. Essa palavra não é para te matar. Essa palavra não é para te explorar. Porque Satanás, ele costuma querer astuciosamente distorcer o sentido da palavra de Deus na vida de alguns. Essa palavra é para te abençoar. Veja as pessoas que são fiéis nessa área como elas são prósperas. Aleluia. Malaquias capítulo 1, quem achou diga amém. Versículo 6 ao 8 diz assim: eu estava falando aqui que é uma questão de honra e que nós não honramos a Deus como deveríamos. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Olhe para mim aqui. Sabe o que é pão imundo? É o resto. É o resto. Eu fico indignado. Muitas vezes na igreja, irmãos, aleluia, quando a pessoa olha, procura o mais insignificante que tem e joga ali na salva, como se fosse uma questão
de obrigação. Eu estou fazendo isso porque passou por aqui, eu vou entregar. Um dia na minha vida, eu aprendi isso. Eu disse, todo culto que eu for, minha oferta mínima vai ser tanto. Eu tenho meu padrão de vida. Deus conhece quem tem um pouquinho mais, quem tem um pouquinho menos. Cada um sabe de sua condição. Mas você pode, dentro do padrão que Deus lhe deu, honrar a Ele. Sim ou não? Sim. E você pode estabelecer assim, olha, Deus, a partir de hoje, eu quero, dentro do meu salário, dentro das minhas bênçãos, eu quero tirar X todo mês para investir no reino de Deus, para a glória do teu nome. Sabe o que é que acontece, meus queridos? Aí a gente diz, eu não tenho condições. Sabe o que é que você tem condições? Você tem condições de pagar a prestação da geladeira. Você tem condições de ir no shopping gastar. Você tem condições de comprar sua refeição da manhã, o almoço. Você tem condições de pagar a prestação que você não teria nem condições de comprar muitas vezes. A gente vê pessoas, irmãos, que ganha R$1.500, compra um carro para pagar R$1.300 por mês. É assim que acontece na vida das pessoas. Aleluia. Será que eu estou honrando a Deus? Aí não é dizimista, não é ofertante. Eu sou crente. Muito bem, estou fazendo a coisa certa sendo crente. Mas não está sendo generoso com a obra de Deus. Aleluia. Deus está dizendo, eu vou mudar a tua história. Ouça a minha palavra, porque eu vou mudar a tua história. Oh, Ramanda Kiminai. Então, meus amados, a gente vê diante disso essas lições. Mas eu quero aqui, meus queridos, agora mostrar para os irmãos que quando nós somos generosos, Deus, Ele nos proporciona a revelação maior de coisas que nós precisamos ver na nossa vida espiritual através da sua graça. Veja bem, pode parecer para alguns que não tenha nada a ver, mas uma pessoa que não honra a Deus, irmãos, ela está ainda com o coração endurecido. Ela ainda não conseguiu entender que tudo que ela possui foi Deus que lhe entregou. Ela acha que foi o trabalho dela ou dele, não é? Foi eu que trabalhei, foi eu que conquistei. E Deus querendo dizer assim, eu quero te dar mais, mas você não entende. Então veja bem, quando nós agimos com atitudes de generosidade, aqui diz ainda, diz a palavra de Deus, o texto do versículo 8, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundez em toda boa obra. Ou seja, toda boa obra você faz não é por obrigação, você não faz por necessidade, não faz constrangido, você faz porque você foi chamado por Deus para ser um canal de bênção. Presta atenção, quando Deus chamou Abraão, Ele disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Você sabia que essa promessa é para você também? Aleluia! Agora eu pergunto, Abraão, irmãos, ele era o líder. Ele era o líder daquela caravana. Abraão era dizimista? Abraão era dizimista? Era dizimista. Porque tem pessoas que pensam que dizimista só os membros. Não, todos nós. Ele entregava os dízimos a Melquisedeque. A gente vê ele entregando o dízimo a Melquisedeque. Não havia nem lei ainda. Abraão era dizimista. E Deus promete que ele vai ser uma bênção.
E a história de Abraão se desenrola. Deus disse: olha, aleluia, a tua semente será incontável, Abraão, mais do que a areia do mar. Deus comparou, mandou Abraão olhar para o céu, contar as estrelas, mesmo assim será a tua descendência. Mas irmãos, mas olha, Abraão não tinha filho. E Agar, serva de Abraão, é utilizada por Sara e Abraão para gerar um filho. E a gente vê que daquele negócio nasce Ismael. Foi tanta confusão por causa daquele menino. Entre Sara e Agar, a família foi passando os tempos. Agar foi embora de casa, Deus manda voltar, briga com Sara, até que quando Sara está bem velhinha, aleluia, Deus chega para Abraão e diz, ele com 100 anos e ela com 90, Abraão, eu vim aqui te trazer uma notícia. Ele manda 2 anjos. Sua mulher Sara vai ficar grávida. Como? Ele com 100 anos e ela com 90. Sua mulher Sara vai ficar grávida, Abraão. Porque para Deus nada é impossível. Ei, preste atenção. Aleluia. Um homem que tem um coração generoso, irmãos, ainda que demore, ainda que passe tempo, mas ele não perde a esperança não, viu? Ele pode em determinados momentos da vida até ser vacilante, mas a promessa dele de Deus se cumpre na vida dele. E é o grande segredo. Abraão era dizimista, continuou crendo, nasceu Isaac. Agora vem o interessante. Depois de tanta confusão que nasce Isaac, aí Deus chega e diz, Abraão, pega teu filho, esse filho a quem tu amas, e me apresenta em sacrifício. E agora? E agora? Como é, Senhor, que você, vou ter uma descendência como as estrelas do céu, se o único filho que eu tenho, tu estás pedindo ele? Abraão questionou assim? Não! Sabe por quê, meus amados? Ao contrário, Abraão, quando estava lá apresentando Isaac como sacrifício, Isaac olha para ele e diz, meu pai, está aqui o fogo, o cutelo, a lenha, mas aonde é que está o cordeiro para o sacrifício? Sabe o que ele disse? Deus proverá. Sabe o que é que Abraão estava vendo, irmãos? Abraão não estava olhando para o filho dele, Abraão estava olhando para a soberania de Deus. Olha, amados, uma pessoa que é generosa, ela não fica apegada a detalhes. Ele sabia que Deus era poderoso para cumprir a promessa dele, seja lá com Isaac, seja lá como fosse, Deus ia cumprir a promessa dele. Abraão, quando disse Deus proverá, ele estava dizendo já uma profecia para algo que ia acontecer tremendo, depois de muito tempo, a vinda do Senhor Jesus à terra, que haveria de suprir a necessidade de sacrifício para Deus, de toda a igreja do Senhor. Abraão estava falando ali do que está acontecendo aqui agora. Jesus morreu na cruz do Calvário por todos nós, e a obra de Deus através da vida de Abraão foi cumprida e chegou aqui neste lugar. Deus proverá, meu filho. Deus, o que interessa é a tua obra. Meu filho, é importante para mim. Coração generoso, dentro da vontade de Deus. Às vezes parece que está tendo prejuízo. Às vezes parece que está perdendo a coisa mais importante e mais amada. Mas não é bem assim. Aleluia. E agora, eu quero trazer uma palavra aqui, meus queridos, mostrando ainda para você que são nossas atitudes diante de Deus quem determinam as nossas bênçãos ou as nossas derrotas.
na igreja do Senhor. Eu já disse aqui que não existe meio termo no reino de Deus. Ou eu sou generoso, ou eu sou avarento. Faça uma análise agora na sua vida. Ou você é generoso, ou você é avarento. Tá certo? Então, veja bem, Jesus nos ensinou. Lucas capítulo 6, versículo 38. Dai e ser-vos-á dado. Veja bem, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a mesma medida que medirdes também vos medirão de novo. O que é que ele está dizendo aqui? Da maneira que você der, você vai receber. Da maneira que você der, você vai receber. Meus queridos irmãos, a Bíblia diz, olha, se você ler Provérbios 11, 24, diz assim, olha: há algumas pessoas que gastam com generosidade. Provérbios 11, 24. Há algumas pessoas que gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas ou são avarentas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Não pense que é você guardando, retendo a semente que Deus lhe dá, que você vai melhorar, não. Ou você é um poço, ou você é uma fonte. A fonte, ela jorra água sem parar. A fonte, ela gera um rio. As águas ficam correndo, fica saindo dela. O poço, ele acumula água ali, mas quando vem um sol quente, muitas vezes seca. Você é um poço ou você é uma fonte? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha, amados, aqui diz que os que retêm mais do que é justo, eles sempre são prejudicados. Então Jesus, quando ele diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando vos darão, porque com a medida com que vos medires também vos medirão de novo. Meus queridos, eu me lembro que uma vez eu estava na ativa da Polícia Militar e eu fui para Belo Horizonte. Veja como são as coisas, viu? Mas quando eu saí daqui, eu era presbítero na época. Eu fiquei preocupado porque eu haveria de gastar lá em Belo Horizonte. Eu não sabia o que era que eu ia encontrar lá. E eu digo, eu vou ter que gastar muito dinheiro quando chegar lá. Recebi dinheiro no final do mês, recebi ajudas para viagem, mas astuciosamente, a minha inexperiência com Deus, eu peguei e disse: eu não vou entregar o dízimo, não. Eu vou ficar com esse dízimo. Se lá der tudo certo, eu entrego. Mesmo assim, veja bem, pode ser que eu precise e eu não sei como é que vai acontecer. Mas irmãos, eu fui para Belo Horizonte e quando cheguei lá, entrei numa crise tão terrível. Não foi uma crise financeira, não, irmãos. Eu sozinho, eu não conseguia estudar, com saudade da minha família. Eu ficava angustiado, preocupado, dizendo: meu Deus. Eu olhava, saía lá, Belo Horizonte é uma selva de pedras. Não é aqui feito em Recife, tudo plano, não, assim bonito, mares. Não, lá você anda, só é prédio pelo meio da cidade, cheio de um lugar montanhoso. Para quem nasceu aqui no Nordeste, para Belo Horizonte, irmão, é uma cidade para trabalhar. E eu dizia: meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? Trazer minha família, procurei saber de um prédio lá, um aluguel caríssimo. E eu com dinheiro do dízimo guardado. Dinheiro do dízimo guardado. Quando eu fui orar à noite, o Espírito Santo começou a me cobrar: entrega, porque isso na tua mão não é bênção, isso é maldição.
Dá para dar uma glória para Jesus? Sabe o que aconteceu? Eu fiquei inquieto com aquilo. Era um dia de semana. Aí eu digo, eu vou na igreja. Eu procurei uma igreja lá. Quando chego lá, a igreja estava fechada. Eu digo, não vai ter culto? Não, não. E essas pessoas que estão aí? Não é um ensaio de um grupo que vai ter. Eu digo, tem algum obreiro aí? Tem. Eu quero entregar meu dízimo. Procurei lá uma Assembleia de Deus. Aí o obreiro ficou feliz quando ele viu o dízimo, né? Era um dízimo bom. Aí ele disse, oh, que coisa boa. Aí anotou lá no talão, eu assinei tudo direitinho. Eu chego a sair aliviado, irmãos. Veja a providência de Deus. Aleluia. Não demorou 3 dias. Aí chega um amigo meu, Carlos. Eu conheci lá, na hora. Ele disse, irmão Técio, eu estava conversando com minha esposa sobre a tua situação. E nós temos uma casinha que nós construímos lá no quintal de casa. Nós começamos a morar nela. Depois eu morei na grande, a que eu construí. Vamos lá dar uma olhada. Porque se for o caso, tu traz tua família e tu vai morar ali naquela casa comigo. Vê a providência de Deus. Aleluia! E eu fiquei tão feliz quando eu cheguei lá, que conheci a esposa dele. Sabe que a mulher era dirigente de um ciclo de oração. Foi ela que foi usada para ser o instrumento que levou a irmã Sandra, minha esposa, para a salvação, para a glória de Deus. Você está entendendo? Veja uma coisa muitas vezes que bloqueia, irmãos, as bênçãos de Deus na nossa vida. A gente fica angustiado, aquilo parece que fecha o nosso coração para a fé, não deixa a tua fé funcionar. Mas quando eu entreguei, eu saí da igreja me sentindo leve, saí da igreja me sentindo mais alegre, com a vitória na mão, e as coisas começaram a acontecer. Não acabou por aí não. Quando vi aquilo, eu disse, olha, eu vou viajar imediatamente para Recife, pedir lá 2 dias de licença. Vim aqui em Recife, peguei irmã Sandra, os meninos, fui embora para lá. Na época a gente estava vivendo uma crise aqui. A polícia militar estava passando por umas dificuldades financeiras. E quando eu chego lá, em Belo Horizonte de novo, o comandante da polícia liga para mim. Olha, irmãos, uma coisa impactante que nunca aconteceu na época. Técio, nós tivemos um aumento tão significativo que quando eu fiz os cálculos, irmãos, eu ia ganhar mais do que o dobro do que eu estava ganhando, para a glória de Deus. Aleluia! Mas aquele peso saiu de dentro de mim. E eu não posso reter as bênçãos de Deus. Então, meus amados, olha, suas atitudes é quem determinam os resultados. Nós precisamos fazer alguma coisa pelo reino de Deus, pelas pessoas que convivem conosco. Nós temos um acampamento cristão. É uma forma que nós utilizamos para ajudar pessoas necessitadas, pessoas que precisam. Olha, irmãos, olha, ajudar um dependente químico, só quem sabe é quem já sofreu na pele a dor. Vocês que nunca passaram por isso, muitos que nunca passaram por isso, não sabem o que é a dor de ter um dependente químico na família. Aleluia, aleluia. E nós precisamos fazer coisas como essas. Porque, meus queridos, a Bíblia diz, chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. É muito bom a gente dar glória a Deus e aleluia, estar se alegrando, ir para uma festa. Mas na hora que o nosso irmão está chorando, tem pessoas aí, olha, esperando a salvação. E a Nova de Pai vai chegar lá. A Nova de Pai vai chegar lá. Nós estamos com essa campanha aí, desse palco móvel. Eu fico dizendo às vezes, o pastor Júnior, ele e o pai dele dizendo para mim, que é pastor também, e o pastor Ivanildo estava dizendo, que coisa interessante, pastor Técio, tem cara que vai pedir, pastor Técio, ele fala bem mansinho, mas o senhor não, é
batendo e falando com tanto. Eu digo, não é, é a palavra de Deus. Eu não peço, irmão, para mim, por isso que eu peço com autoridade. Eu peço com autoridade porque não estou pedindo para mim, não. Eu sei que é para o reino de Deus. E às vezes a palavra de Deus, ela penetra quando você ouve a si mesmo, que é uma palavra muitas vezes até dura. Está lembrado de um discurso que Jesus fez? Que os discípulos começaram a se afastar dele. E os que ficaram, Jesus disse, vocês não vão embora não? Ele disse, para onde nós vamos, mestre? Sabemos que só tu tens a palavra da vida. Aleluia. Essa palavra, meus irmãos, ela pode ir de encontro ao interesse de muitas pessoas que vão ouvi-la. Estão ouvindo agora, vão nos escutar também na televisão. Ela vai de encontro aos interesses. Mas eu tenho que entender que eu não posso seguir os meus interesses. Eu tenho que entender que eu tenho que seguir os interesses de Deus. Você está lembrado quando Jesus orou dizendo, Pai, se possível passa de mim esse cálice. Eu pergunto, ele queria passar por aquela situação? Não, ele não queria. Não era a dor, não era o sofrimento, não era a morte. Era ter que receber sobre ele aquela carga de pecado de toda a humanidade. E ele disse, Pai, se possível passa de mim esse cálice. Mas se não é possível, não faça-se a minha, mas a tua vontade. Aleluia. E muitas vezes, meus queridos, nós, aleluia, temos recebido de Deus, mas olhamos somente para nós mesmos. Quando não olhamos para os outros, quando não atentamos para a necessidade dos outros, Deus também não atenta para as nossas necessidades. Eu quero concluir essa palavra lembrando de Jó. A Bíblia diz que Jó, irmãos, ele era um homem generoso. Aleluia. É para quem está no cativeiro aí, viu? Se você está no cativeiro, a Bíblia diz que Jó, ele estava lá, cheio de feridas, chaga maligna, do pé até o cabelo. Mas a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orou pelos seus amigos. Ele estava se lembrando dele mesmo? Ele estava ligado lá com a necessidade dos outros. Jesus, quando estava morrendo, ele estava preocupado com ele mesmo. Pai, perdoa-os, ele não sabe o que fazem. Aleluia. O verdadeiro avivamento, quando ele chega no coração de um crente, ele não olha mais só para ele mesmo. Quando a salvação autêntica chega no coração de um crente. Jesus estava na casa de Zaqueu. Zaqueu era um ladrão conhecido. Jesus entrou na casa dele. E Jesus conversando ali, daqui a pouco Zaqueu diz, mestre, eu tenho uma palavra. Mestre, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E tem mais, mestre, vou pegar metade da minha fortuna e distribuir com os pobres. O que foi que Jesus disse? Hoje, a salvação chegou nesta casa. Oh, Rabacanamachene. Meus queridos, olha, você pode sair daqui nessa tarde com um coração avarento. Você pode sair daqui nessa tarde dizendo, essa palavra do pastor eu não gostei. Mas não é palavra do pastor não, é de Deus mesmo. Viu? Essa palavra do pastor hoje foi algo que só veio cobrar de mim. Mas eu quero te dizer, o segredo de Deus na tua vida é você apresentar sacrifícios agradáveis a Deus. Um coração disposto, voluntário. Não saia daqui arrogante, dizendo, não, eu não vou mudar não. Você está fazendo a coisa certa.
mas precisa fazer de forma certa também. Comece a lutar pela referência de ser parecido com Jesus, com os apóstolos, ajudando alguém necessitado, ajudando a obra de Deus, fazendo algo que precisa ser feito, visitando os enfermos. Será que você vai sair daqui do mesmo jeito que entrou? Depois de você ouvir uma palavra como essa, se você continuar do mesmo jeito, eu quero te dizer uma coisa: tua vitória não tem jeito. Em nome de Jesus, se você continuar do mesmo jeito, tua vitória também vai continuar do mesmo jeito. Mas comece a mudar, que você vai ver a glória de Deus encher a sua vida. Comece a desejar: não, eu preciso mudar, eu vou fazer alguma coisa por alguém, eu quero ajudar mais a obra de Deus, eu quero ser fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas. E você vai ver o que Deus vai fazer.